Você sabe aquela sensação de estar ali, presente no corpo, talvez em um jantar de família, em uma reunião de trabalho ou em meio a uma conquista importante, mas com um vazio que parece te consumir por dentro. Uma angústia que aperta o peito, uma dor que não tem nome, mas que se manifesta em cada silêncio, em cada momento de pausa, quando a vida desacelera por um instante, de ver seu filho, ou alguém que você ama profundamente, te olhando com uma expectativa tão pura, tão cheia de esperança, e você sabe, lá no fundo da sua alma, que não consegue preencher, porque você mesmo nunca sentiu essa plenitude. É sobre essa repetição silenciosa, essa herança invisível de dor e ausência, que a gente precisa conversar hoje, de homem para homem. Eu sou o William, tenho 77 anos. Passei a maior parte da minha vida adulta, mais de 50 anos, correndo atrás de coisas que eu achava que me fariam completo, títulos de prestígio, dinheiro em abundância, o tal do reconhecimento social. Eu achava que o sucesso era a chave para a felicidade, para preencher o que faltava. Construí um império de negócios, uma família que parecia perfeita por fora, uma fachada impecável para o mundo. Achava que era isso que preencheria um buraco que eu sentia desde que me entendo por gente. Um vazio que me acompanhava como uma sombra persistente, não importava o quão alto eu chegasse ou o quão bem-sucedido eu parecesse ser para os outros. Uma fome insaciável que nada externo conseguia saciar. Só agora, com os cabelos brancos e as rugas fundas que marcam cada experiência vivida, é que comecei a entender o que realmente aconteceu comigo. A compreender a raiz daquela dor sem nome e, mais importante, porque a gente repete, sem querer, as mesmas ausências, os mesmos padrões de frieza, que um dia a gente jurou que não causaria aos nossos filhos. É um despertar tardio, mas necessário. Nós, homens, somos mestres em guardar as coisas aqui dentro. Engolir o choro, esconder a vergonha de não ser o bastante, de sentir-se inadequado, transformar a dor em raiva, em controle excessivo ou em uma busca incessante por mais, por algo que nos faça sentir finalmente suficientes. A gente aprendeu a ser assim muito cedo, quase como um instinto de sobrevivência. A gente viu nossos pais fazerem isso. Aquele silêncio pesado na mesa de jantar, a ausência de um abraço espontâneo, de uma palavra de carinho, a frase, "O homem não chora", ecoando na cabeça, moldando nossa percepção de masculinidade. A gente aprendeu que sentir era fraqueza, que mostrar fragilidade era perigoso e inaceitável. E a gente, sem perceber, leva essa bagagem para dentro de casa, para a mesa do jantar, para o quarto dos nossos filhos, fazendo o mesmo com eles, com a nossa esposa, com os nossos amigos. É um ciclo silencioso de ausência emocional, que sufoca, que deixa um gosto amargo na boca, mesmo quando tudo por fora parece perfeito e invejável. Uma dor que se manifesta como impaciência repentina, como exigência desmedida, como aquela necessidade inesgotável de controle, porque lá no fundo, a gente está tentando desesperadamente controlar o vazio que sente. É um despertar tardio, para muitos de nós, mas nunca é tarde demais para começar a ver, a nomear e a transformar essa dor em algo diferente. Meu pai era um homem de poucas palavras, e muitas cobranças. Eu me lembro que a mesa de jantar era um silêncio pesado, interrompido apenas pelo tilintar dos talheres e pelo barulho do jornal que ele lia, ignorando qualquer tentativa de conversa. Nunca "Como foi seu dia, filho?", nunca um olhar que me fizesse sentir visto de verdade, apenas a expectativa de desempenho. Lembro de uma vez, eu tinha uns 7 anos. Tinha passado a tarde toda na sala, com os lápis de cor, desenhando um barco à vela, com as cores mais vibrantes que encontrei. Era o meu maior orgulho, a expressão da minha pequena alma. Mostrei para ele, todo esperançoso, com o coração batendo forte no peito, querendo apenas um sinal de aprovação, um sorriso. Ele mal olhou, deu uma folheada no jornal, sem tirar os olhos do papel, e disse com a voz fria, sem emoção: "Bom, agora vai estudar, William." Isso não paga as contas. Não teve um abraço, um elogio, um sorriso. Nada. Aquele barco, que eu pintei com tanto carinho, parecia encolher nas minhas mãos, perdendo a cor e a vida, a alegria se esvaindo. O que eu entendi naquele momento? Que o que eu era, o que eu sentia, o que eu criava, não era suficiente. Que o amor, se é que existia, era condicional à minha utilidade e ao meu sucesso. Que eu precisava ser útil, produtivo, bem-sucedido, para merecer alguma coisa, para ter algum valor aos olhos dele, aos olhos do mundo. Essa sensação de invisibilidade, de não ser visto por quem mais importava, de ter meu valor atrelado ao meu desempenho, me perseguiu por décadas, como um fantasma constante.
Era como se eu carregasse uma sombra pesada que me dizia: você não é o bastante, você precisa provar seu valor incessantemente, a cada minuto da sua vida. E essa sombra ditava cada passo, cada decisão. Eu vivia para impressionar um pai que nunca se impressionava, para preencher um vazio que ele mesmo havia criado, sem nem saber. Era uma dança exaustiva, um ciclo vicioso de busca por validação externa, que nunca chegava, que nunca trazia a paz esperada. Lembro do dia em que fui nomeado diretor da empresa. O auge da minha carreira, o pináculo de tudo que eu tinha construído com tanto suor e sacrifício. Anos de trabalho duro, de sacrifícios pessoais, de noites sem dormir, de colocar o trabalho acima de tudo, inclusive da minha família. Todos os aplausos, os parabéns efusivos, o brinde com champanhe. Naquele momento, eu deveria ter me sentido completo, realizado. Era o que eu tinha perseguido a vida inteira, a promessa de felicidade que o sucesso me traria, a validação que eu tanto ansiava. Mas eu me senti, estranhamente, dolorosamente vazio. Como se tivesse subido uma montanha altíssima e chegado ao topo, só para descobrir que não havia absolutamente nada lá me esperando. Apenas o vento e o silêncio. Aquele buraco, a dor sem nome, continuava ali, bem no centro do meu peito, intocada por qualquer glória externa, por qualquer reconhecimento. Eu pensei: é isso? É só isso? Então, a vitória tinha gosto de cinzas, de algo que se desfez em minhas mãos. Nenhuma das conquistas externas preencheu o que faltava, nenhum título me fez sentir amado o suficiente, nem por um instante. Era como se o sucesso fosse uma máscara brilhante, cuidadosamente esculpida por fora, para enganar a todos, para projetar uma imagem de força e controle. Mas por dentro, era completamente oca, vazia. Eu sorria, agradecia aos colegas e acionistas, mas por dentro, a solidão era imensa, a sensação de que eu estava enganando a todos, e a mim mesmo, era sufocante e vergonhosa. E o pior é que eu levei essa mesma sede insaciável, essa mesma falta, para dentro da minha casa. Com a minha esposa, com o meu filho. Eu achava que estava dando a eles o que eu não tive: segurança financeira, um teto confortável, comida farta na mesa. Era o meu jeito de amar, de prover, de ser um bom pai. Mas eu estava ausente, mesmo quando estava fisicamente presente. Meu corpo estava ali, mas minha mente estava sempre no trabalho, na próxima meta, na próxima validação, na próxima reunião. Eu não conseguia estar inteiro, porque eu mesmo não sabia o que era ser inteiro, o que era estar conectado de verdade, coração a coração. Lembro da festa de 8 anos do meu filho, o João. O quintal estava cheio de balões coloridos, as crianças corriam e riam, a alegria era palpável no ar, contagiante. Ele me chamou, com um pedaço de bolo de chocolate na mão, os olhos brilhando, para brincar, para soprar as velhinhas juntos, um convite inocente. Eu disse: agora não, filho, o papai está ocupado com o trabalho, tem uma ligação importante que não pode esperar. Aquelas palavras, ditas com a melhor das intenções de um pai que queria prover, eram as mesmas que eu ouvia do meu pai. Eu vi a luz nos olhos dele se apagar, a inocência se transformar em decepção, em uma dor familiar, que eu conhecia tão bem, e só percebi o que fiz muitos anos depois, quando ele mesmo começou a se afastar, a buscar o que não encontrava em casa, em outros lugares, em outras relações. A história se repetia, o abandono emocional se perpetuava, e eu era o agente inconsciente dessa dor, replicando o que me foi dado, perpetuando o ciclo. Eu tenho amigos, da minha idade, que ainda estão nessa corrida incessante. Ainda buscando a próxima promoção, o próximo carro de luxo, a próxima viagem exótica, tentando preencher o mesmo vazio que eu sentia, acreditando que a resposta está na próxima aquisição. E vejo a mesma exaustão nos olhos deles, a mesma busca sem fim, o mesmo cansaço. Eles não param, não olham para trás, não se permitem um momento de quietude. Continuam nesse piloto automático, nessa busca frenética, acreditando que a próxima conquista trará a tão sonhada paz, a felicidade prometida. Mas a paz não está lá fora. Nunca esteve. Ela está na pausa, na reflexão, no silêncio que a gente se permite, no olhar para dentro. Mas também conheci homens, mais velhos, que pararam. Que olharam para dentro. O seu José, por exemplo, o jardineiro lá do clube. Não tem fortuna, não tem grandes títulos, mas tem uma paz no olhar, uma presença genuína quando ele conversa com os netos, que eu nunca vi em nenhum executivo que conheci na minha vida de negócios. Uma riqueza que não se compra. Ele me ensinou, sem dizer uma palavra, apenas com a sua forma de viver e de se relacionar,
que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você consegue sentir, no que você consegue dar de si mesmo, de forma inteira, sem reservas, sem medo. Foi um choque para mim, mas uma revelação libertadora, um novo caminho que se abriu. Para mim, a verdadeira liberdade não é ter dinheiro para fazer o que quiser, ou não ter chefe, ou ter todo o tempo do mundo para viajar. É ter a coragem de não fazer nada, de apenas ser. De sentir o que está aqui dentro, sem fugir, sem maquiar a realidade, sem se esconder por trás de uma agenda lotada ou de distrações constantes, que nos afastam de nós mesmos. Suficiência não é sobre ter o bastante, ou ser o melhor em tudo que você faz. É sobre ser o bastante, para si mesmo, sem precisar da aprovação de ninguém. Sem precisar daquele tapinha nas costas que nunca veio do meu pai, ou de qualquer outra figura de autoridade que eu buscava impressionar ao longo da vida, em uma busca incessante por validação e presença. A presença é a coisa mais rara e valiosa que a gente pode dar. Não é estar no mesmo cômodo ou na mesma foto. É estar ali de verdade, com o coração aberto, ouvindo de verdade, vendo de verdade, sentindo o outro, sem julgamento, sem agenda escondida, sem distrações. É o que eu tentei aprender a fazer com o meu neto, antes que fosse tarde demais para nós dois, para que a história não se repetisse com ele. A gente corre para fora, para o trabalho, para o álcool, para o controle, para as distrações constantes, para qualquer coisa que nos tire do presente, porque é mais fácil do que olhar para dentro. É mais fácil do que sentir a dor daquele menino que foi ignorado, daquela promessa quebrada, daquela raiva contida que se transformou em uma bola de ferro no estômago, corroendo por dentro, silenciosamente. A gente tem medo de que, se parar, se realmente se permitir sentir, o vazio vai nos engolir de vez, que não haverá volta. Que não haverá nada lá, apenas escuridão e desespero. Mas o que a gente não entende é que o vazio está lá de qualquer jeito, mesmo disfarçado de sucesso, de ocupação, de falsa alegria e de uma vida que parece perfeita para o mundo, e que só olhando para ele, de frente, com coragem, com vulnerabilidade, é que a gente consegue dar um nome a essa dor sem nome, e finalmente começar a preenchê-la com algo que realmente importa, a nossa própria verdade, a nossa própria humanidade. A nossa capacidade de amar e ser amado, sem condições, sem cobranças, sem máscaras, de forma autêntica. Se você se viu em alguma parte do que eu contei, se essa história ecoou em você, saiba que você não está sozinho. Que essa dor, essa busca, essa repetição de padrões, é um caminho que muitos de nós, homens, trilhamos, muitas vezes em silêncio e isolamento, carregando um fardo invisível e pesado em nossos ombros, por anos. E que está tudo bem parar. Está tudo bem sentir o que precisa ser sentido, dar espaço para essa dor. Não é fraqueza, meu amigo. É a maior demonstração de força e coragem que um homem pode ter. É o primeiro passo para encontrar a paz que você tanto procura, a paz que seu coração anseia, a verdadeira liberdade. Não é sobre mudar o mundo inteiro, é sobre mudar o seu mundo interno, a sua percepção de si mesmo e da vida. É sobre se permitir ser humano, com todas as suas dores e suas belezas, suas falhas e suas virtudes. É sobre dar a si mesmo o que você nunca recebeu, e assim, poder dar de verdade aos outros, de um lugar de plenitude, não de escassez, não de vazio. Se essa conversa fez algum sentido para você, se tocou em algo aí dentro, talvez haja alguém que você conheça que precise ouvir isso também, alguém que esteja carregando esse mesmo vazio e essa mesma dor sem nome. Não precisa dizer nada, só manda o vídeo. Às vezes, a gente só precisa de uma voz, de um espelho, para começar a ver o que estava escondido, e dar o primeiro passo em direção à liberdade e à verdadeira conexão.